Então, vamos lá. Então, hoje, eu trouxe um caso de síndrome de Cushing, tá, gente? Vocês, quem passou pela endócrino agora, teve já aula de Cushing, né? Quem não passou, então, acho que vai ser uma patologia nova para vocês. Então, alguém quer ler a parte do caso clínico? Alguém se dispõe a ler? Milena, tu quer ler? É só ler, prof? Eu posso ler também? Só ler. Tá. Então, identificação, MCD, 25 anos, feminina, branca, casada, costureira, procedente de Nova Petrópolis. Queixa principal, inchaço no rosto e na região abdominal e ganho de peso. História da doença atual. Relata que há aproximadamente 1 ano vem notando inchaço no rosto, tórax e abdômen, acompanhado de ganho progressivo de peso, 12 quilos em 1 ano. Na ocasião, fez avaliação clínica quando teve o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, atualmente em tratamento farmacológico. Também relata aumento do colesterol. Desde então, observou o surgimento de estrias, violáceas no abdômen e aumento de pelos em mento e dorso. Também fragilidade capilar, com presença de equimoses após pequenos traumas, e depósito de gordura em região supraclavicular. Consultou com o médico da sua UBS, que encaminhou para Caxias do Sul para investigação. Muito bem. Então, aqui o que nós temos de positivo? Ganho de peso significativo, né? 12 quilos em 1 ano. Claro, a gente não sabe o peso basal da paciente, mas 12 quilos é um aumento importante. Então, aumento de peso, hipertensão, hipercolesterolemia, estrias violáceas no abdômen, aumento de pelos, fragilidade vascular com equimoses. Dentro desse ganho de peso, a paciente tem um depósito de gordura supraclavicular, que não é uma coisa habitual. Então, é o que a gente tem de positivo aqui na HDA. Tá, pode seguir. Vai lá, Milene. Oi? Estão me ouvindo, gente? Sim, eu posso ler. Revisão de sistemas. Nega cefaleia, diminuição da acuidade visual ou perda do campo visual. Nega dor torácica, tosse ou dispneia. Nega queixas do trato gastrointestinal ou do trato geniturinário. Nega dores articulares, ciclos menstruais regulares em uso de selênio. Que é um anticoncepcional oral. Muito bem. Pode seguir, querido. História médica pregressa. Gestação aos 15 anos, sem intercorrências, nega outras internações hospitalares. História familiar. Mãe com hipertensão arterial sistêmica desde os 60 anos de idade. Irmã com tireopatia, hipotireoidismo. Muito bem. Pode seguir. Perfil psicossocial. Posso seguir? Deve, Nega tabagismo ou consumo de bebidas alcoólicas. Medicações em uso. Enalapril 10mg uma vez ao dia, hidroclorotiazida 25mg uma vez ao dia, simvastatina 20mg ao dia. Perfeito. Pode seguir. Ao exame. Bom estado geral, lúcida, Orientada e coerente, mucosas úmidas e coradas, eupneica, acianótica, anictérica, rubicundez facial e face em lua cheia, aumento de pelos na região lateral da face e na região cervical posterior, presença de giba, região dórso-cervical, depósito de gordura supraclavicular bilateral, peso 77,6 kg, altura 1,64 m e IMC 28,9 kg por metro quadrado. Tá.
pressão arterial sentada, 155 por 100 milímetros de mercúrio e frequência cardíaca 86 batimentos por minuto. Certo. Como é teu nome, querido? Gustavo. Gustavo. O que a gente tem aqui, então, no exame físico? Essa alteração na face, né? Então, a face, hiperemia, face em lua cheia, presença de aumento de pelos na parte lateral da face, então, numa região mais androgênica, né? Também na região cervical posterior. Giba, que é um depósito de gordura nessa região cervical posterior, né? Dorso cervical. Confirmação da gordura supraclavicular, então, bilateral. A paciente tem sobrepeso e está hipertensa, certo? Vamos lá. Pode seguir. Aparelho cardiovascular. Ritmo regular, 2 tempos, sem sopros. Aparelho respiratório, murmúrio vesicular uniformemente distribuído, sem... O que eu vou olhar? Sem ruídos adventícios. Tá. Abdômen, ruídos hidroaéreos positivos, globoso, fígado e baço não palpáveis, sem massas. Estrias violáceas grossas em abdômen, tireoide palpável, elástica, sem nódulos. Obesidade centrípeta, hiperpigmentação da pele, principalmente em áreas expostas ao sol, extremidades aquecidas, edema 2 cruzes de 4, pulsos palpáveis e simétricos, estrias violáceas em coxa, face adutora, sem fraqueza muscular proximal. Certo. Então, aqui temos as estrias, né? Tanto no abdômen como na face adutora da coxa, certo? A parte interna da coxa. A concentração da gordura mais na região do tronco, né? Troncal, por isso a obesidade centrípeta, mais obesidade no tronco, que a gente chama também de obesidade em maçã, né? A gente pode ter obesidade com distribuição tipo em pera, que é quando é mais na região do quadril, ou em maçã, quando se concentra mais no tronco. Hiperpigmentação da pele, então, a pele mais escurecida, principalmente em áreas expostas ao sol. Edema, moderado, 2 cruzes em 4. E é mais ou menos isso. Tá. Agora a nossa lista de problemas, então. O ganho de peso, que a gente viu na HDA. Uma paciente de 25 anos, já com diagnóstico de hipertensão, cedo, né? A presença de dislipidemia e vários estigmas sugestivos de síndrome de Cushing. Então, seria mais ou menos essa lista de problemas. Então, agora a gente tem que pensar como é que a gente vai investigar, qual é o diagnóstico definitivo. Então, a gente pegando a lista de problemas, né? Ganho de peso, hipertensão, dislipidemia. Então, começando pela hipertensão, tá? Quando é que a gente pensa em hipertensão secundária? Então, a hipertensão é bem prevalente na população, pode chegar até 1/3 da população. A grande maioria dos casos, mais de 90% dos casos, é hipertensão essencial, ou seja, não tem uma doença que esteja associada a essa hipertensão, uma doença secundária, né? Que seja a causa da hipertensão, que seria uma situação reversível, mas um percentual pequeno dos pacientes que são hipertensos, eles têm alguma patologia que esteja levando também à hipertensão, que a gente chamaria, então, de hipertensão secundária. Então, quando que a gente pensa que pode ser hipertensão secundária? E quais são as causas de hipertensão secundária que a gente vai
pensar, afastar, para chegar à conclusão se é essencial ou primária, ou se é, então, secundária, e vamos, então, atrás dessa patologia que está trazendo hipertensão. Então, isso aqui é uma tabela do UpToDate, que eu trouxe só porque eu acho interessante, ela sintetiza bem. Normalmente, a gente vai pensar em hipertensão secundária quando a gente tiver uma hipertensão severa ou resistente ao tratamento, né, quando tu já está usando 3 drogas ou mais e não consegue controlar, ou quando tu tem um aumento abrupto na pressão, que vinha previamente estável, controlada, quando tu tem início da hipertensão antes da puberdade, então já na infância, ou quando tu tem início da hipertensão com menos de 30 anos, sem história familiar de hipertensão e sem obesidade, certo? Então, aqui no caso da nossa paciente, ela teve início da hipertensão com 25 anos de idade, tem sobrepeso, então já é uma indicação da gente investigar a hipertensão secundária. As causas de hipertensão secundária que a gente que a gente pensa, então, a mais comum seria a doença renovascular, depois outras causas seria alguma doença renal primária, uso de anticoncepcionais, uso de anti-inflamatórios, uso de alguns estimulantes, como cocaína, metilfenidato, inibidores da calcineurina, que são imunossupressores, antidepressivos. E para cada situação dessas, a gente pode ter algum achado clínico sugestivo que vai fazer a gente investigar. Né? Síndrome da apneia do sono, coartação da aorta, hipotireoidismo, hiperparatireoidismo primário. Todas essas são situações clínicas que podem estar trazendo hipertensão, uma hipertensão, então, secundária, que a gente vai tratar a doença e muitas vezes a pressão vai ou melhorar ou normalizar. Depois, entre outras doenças endocrinológicas, nós temos o feocromocitoma, o hiperaldosteronismo primário e, por fim, então, aqui, a última citada aqui, a síndrome de Cushing. E quais são os achados clínicos sugestivos, então, da síndrome de Cushing, para a gente pensar? Uma face cushingoide, que é exatamente o que tem a nossa paciente, né? A rubicundez facial, a face em lua cheia, a presença de obesidade central, fraqueza muscular proximal, que até no exame físico não se observou, a presença de equimoses, né? E pode o paciente relatar uma história de uso de glicocorticoide. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, seguindo. Então, em relação à anamnese, o que a gente pode perguntar pensando nessas patologias, né? Então, para cada uma delas tem algumas perguntas que a gente deve fazer. Né? No caso do felmocromocitoma, se tem história de aqueles episódios paroxísticos de sudorese, palpitação, cefaleia. No caso da apneia do sono, se tem obesidade, história de roncos, sonolência durante o dia, checar bem as medicações de uso, na presença de hipocalemia, se tem fraqueza muscular, hipotonia, cãibras, sintomas sugestivos de doença tiroidiana. Tudo são perguntas que a gente tem, são dados que a gente tem que tentar extrair na anamnese do nosso paciente. Em relação às medicações, então, a gente tem que checar bem a lista das medicações em uso, sejam esporádicas ou constantes, né, que o paciente relata,
E aqui tem uma lista de medicações, então, anti-inflamatórios não esteroides, simpatomiméticos, né, descongestionantes nasais, uso de cocaína, estimulantes vários, então, metilfenidato, anfetamina, uma série de opções, consumo de álcool excessivo, uso de anticoncepcional oral, reposição hormonal, uso de corticoide, clozapina, e assim vão outras medicações. Depois, em relação ao exame físico, gente, também várias coisas a gente tem que olhar especificamente na avaliação da hipertensão secundária. Então, em relação à avaliação cardiovascular, como é que é a pressão venosa jugular, frequência cardíaca, o ritmo, se tem alguma evidência de cardiomegalia, evidência de insuficiência cardíaca, então, na ausculta respiratória, na ausculta pulmonar, se tem crepitante, se tem edema periférico, mais ou menos isso. Algumas alterações de doença arterial, então, se tem sopro abdominal ou femoral, pensar num aneurisma de aorta abdominal, ausência de pulsos femorais, depois, mais raramente, no caso de, pensando em rins policísticos, se chega a ter aumento de rins, mas isso é muito difícil de palpar. Avaliação da fundoscopia também, as alterações de fundo de olho, se tem hemorragias na retina, papiledema, uma série de alterações de fundo de olho. E aqui no caso da nossa paciente, sempre pesquisar alterações do sistema endócrino. Então, no caso, as alterações compatíveis com Cushing ou também com doença tireoidiana. Bom, então isso é em relação à hipertensão secundária. Alguém tem alguma pergunta? Na lista de problemas dela, além da hipertensão, a gente tem a presença de dislipidemia. Então, também a gente vai checar quais são as causas de dislipidemia. Então, nós podemos ter as dislipidemias primárias ou causas secundárias, dislipidemias secundárias, que então teriam patologias associadas também à dislipidemia. Então, aqui eu trago uma lista de doenças que podem estar associadas à alteração dos lipídios. Então, diabetes, hipotireoidismo está associado tanto à hipercolesterolemia como hipertrigliceridemia, hipodistrofia, o síndrome dos ovários policísticos, doenças hepáticas, insuficiência renal crônica, síndrome nefrótica, algumas coisas em relação aos hábitos alimentares, como ingestão de álcool, uma dieta rica em gordura saturada e colesterol. E dentro das medicações temos também o uso de glicocorticoides, assim como uma série de outras medicações. Bom, então isso é para a gente ter uma base para pensar no diagnóstico da nossa paciente, no que nossa paciente pode ter, e já levantar como hipótese diagnóstica a síndrome de Cushing, como que a gente vai confirmar isso, e depois pensar também no diagnóstico diferencial da síndrome de Cushing. Então, aqui, inicialmente, ela foi atendida no posto de saúde, na UBS, e o médico lá pediu alguns exames. Gustavo, tu quer continuar lendo? Essa agora eu vou deixar para outra pessoa. Tá. Eu posso ler, prof. Ó, quem tu és? Lucas. Lucas, tá ótimo. Então, os exames solicitados pelo médico do UBS, glicemia de 90 miligramas por decilitro,
creatinina de 0,85 miligramas por decilitro, potássio de 4,2, colesterol total de 258, colesterol HDL de 63, triglicerídeos de 186, hematócrito de 40,1, hemoglobina 13%, leucócitos, contagem de leucócitos 13.660 milhões por mililitro. Certo? Certo. Milímetro cúbico, perfeito. Eosinófilos 1% e plaquetas 359 mil. Perfeito. Então, o que a gente tem aqui? Uma glicemia normal, função renal ok, confirmamos a dislipidemia. Então, o que a gente tem? Um aumento de colesterol total, um HDL bom, né? Mas ela também é jovem, pré-menopáusica, mulher, né? Triglicerídeos também aumentados. Então, ela tem uma hipercolesterolemia e uma hipertrigliceridemia. Então, a gente chama uma dislipidemia mista. Aqui a gente pode calcular, gente, eu não sei se alguma vez vocês já ouviram ou já calcularam, a gente pode estimar o colesterol LDL, né, que a gente usa para avaliar risco cardiovascular, que é bem importante. Então, tem uma fórmula, que é a fórmula de Friedwald, que é a que a gente mais adota assim, no dia a dia, que a gente estima, então, a fração LDL. Então, a gente divide o triglicerídeo, vamos calcular aqui, a gente divide o triglicerídeo por 5. Alguém quer me ajudar? Gustavo? Lucas, tu quer me ajudar? Pegar a calculadora, o triglicerídeo dividido por 5. Vamos ver quanto vai dar. 37,2. Tá. Aí tu soma com HDL, que é 63. Quanto deu? 100,2 suficiente. Tá. Então, 258 menos os 100,2, menos 100. Vai dar 158, certo? Então, o LDL colesterol de 158, que é bem aumentadinho. Então, temos uma dislipidemia mista e um aumento da fração LDL. O ideal é que esteja abaixo de 130 o LDL. E deu 158, então aumentado também. Vamos. Professor, Oi, pode falar. qual é o nome da fórmula? Tu pode repetir, por favor? É fórmula de Friedwald. Friedwald. Tá, obrigado. Depois eu posso pôr no chat para vocês. Essa fórmula é para estimar, então, o LDL, e ela só não pode ser utilizada se o triglicerídeo estiver acima de 400. Porque nessa fórmula a gente leva em consideração o VLDL, o triglicerídeo dividido por 5, ele estima a fração VLDL. Então, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente soma a estimativa do VLDL, o HDL, e essa soma tu subtrai do colesterol total. Porque aí tu vai ter como resultado a outra fração, que é a LDL. Né? Então, o colesterol total, ele é resultado da soma dessas três frações, que são as principais. HDL, VLDL e LDL. Certo? Depois eu ponho no chat para vocês buscarem isso, se vocês quiserem. Então, tá. Lucas, pode continuar lendo. Bem, cortisol sérico estava de 60,4 picograma por decilitro, ACTH 16,8, cortisolúria de 24 horas, 511 picograma por 24 horas, cortisol sérico pós-dexametasona de 1 miligrama tomado noturno, 45,3. E o normal é dar abaixo de 1,8.
É quando tu suprime, que agora eu vou explicar direitinho para vocês. Certo. Muito bem. Então, deixa eu voltando aqui. Em relação a esses exames que foram solicitados, então, no posto de saúde, na UBS, né? Eu não botei aqui o valor de referência do cortisol, mas ele é até mais ou menos 20 e 25, 26, mas não passa de 30. Então, o nosso cortisol aqui está bem elevado. O ACTH está dentro do normal. A cortisolúria de 24 horas, como vocês podem ver, o normal é até 137, está 511, então tem uma hipercortisolúria. Então, a paciente tem não cortisolúria, tem hipercortisolismo, tem hipercortisolúria, e já foi feito pelo próprio médico na UBS um primeiro teste para ver se tu suprime o cortisol. Então, a gente, quando tem suspeita de síndrome de Cushing, a gente tem, além do quadro clínico, a gente vai fazer a investigação laboratorial. E aí, o que a gente vai buscar, a gente primeiro faz os testes de rastreamento, que são os testes de triagem, então. Primeiro é confirmar, além do quadro clínico, se realmente a gente tem hipercortisolismo ou não. Então, depois, mais adiante, a gente vai citar quais são os testes de triagem. Entre eles, aqui a gente já tem, fazer um teste de supressão do cortisol com a dexametasona. A dexametasona é um corticoide sintético que tem uma meia-vida longa, não tem interferência com a medida do cortisol plasmático que a gente faz, e então a gente adota ela para investigação do hipercortisolismo. Quando tu dá a dexametasona, o que vai acontecer? Tu dando corticoide, tu vai suprimir o nosso eixo hipotálamo-hipófise. Então, eu vou suprimir a secreção do ACTH. E, em função disso, a gente vai ter uma falta de estímulo de secreção do nosso cortisol. Então, esse é o primeiro teste de triagem que a gente pode fazer, que é muito simples. A gente, na noite anterior à coleta de sangue, à meia-noite, o paciente toma 1 miligrama de dexametasona e na manhã seguinte, às 8 horas, o paciente colhe o sangue. Se essa dexametasona suprimir a minha secreção de cortisol, e a gente tiver um resultado inferior a 1,8, então eu posso afastar que o paciente tem hipercortisolismo. Tem um desempenho ótimo esse teste, e ele afasta com garantia a presença de hipercortisolismo. No caso da paciente, deu um resultado alto, ou seja, ela não suprimiu e ela tem definitivamente, então, é um dos testes de rastreamento, mas tem hipercortisolismo bem evidente que não suprime com a dexametasona. A cortisolúria também deu bem elevada. Então, é um outro teste de rastreamento que a gente pode fazer na investigação do hipercortisolismo. Aqui, quando a gente vê o nível de cortisol sérico, de ACTH, o que a gente pode tirar de informação aqui? Se a gente for se lembrar do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, vocês vão se lembrar que se eu tiver um aumento do cortisol sérico, se a causa desse hipercortisolismo for da adrenal, for primária, o que ele vai fazer? O que o cortisol vai fazer lá com a ACTH? Vai suprimir o ACTH. Então, eu vou ter um ACTH normal ou inibido, ou baixo. Se a causa do meu hipercortisolismo, em vez de ser de doença primária da adrenal,
por exemplo, de um tumor hipofisário, eu vou ter um ACTH normal ou alto, mas não suprimido, com um cortisol alterado. Muito bem. Então, eu já tenho aqui 2 testes de rastreamento que me sugeriram síndrome de Cushing. Gente, alguma pergunta até aqui? Bom, então vamos seguir. Eu tenho, na verdade, prof. Ótimo. A gente dá dexametasona e corticoides, assim, para, tipo, suprimir a imunidade do paciente. O paciente com síndrome de Cushing natural, digamos assim, ele também vai estar com a imunidade suprimida? Vai estar... Muito, muito. Foi o Lucas que perguntou, né, Lucas? Sim. Sim, o hipercortisolismo é uma causa de imunossupressão. Tu tem diminuição das defesas com o hipercortisolismo. Também, agora a gente vai ver. Pacientes que têm síndrome de Cushing, eles têm um aumento de risco de infecção bem significativo. Tanto que, por exemplo, quando a gente tem um paciente que interna para investigar um quadro de Cushing, a gente, inclusive, trata com ivermectina, por exemplo, com drogas para tratar a verminose, assim, porque eles podem fazer estrongiloidise, e eles têm risco aumentado de infecção, bem aumentado. Certamente. Bom, então, revisando um pouquinho sobre a adrenal. Então, as adrenais ou suprarrenais são 2 glândulas pequenas, de pequena dimensão, que ficam, como o próprio nome diz, localizadas, então, acima dos polos superiores dos rins. Tem a sua vascularização própria. Elas são de tamanho bem reduzido, em torno de 4 gramas. Tem uma coloração dourada, né, e um conteúdo de gordura grande. E lembrando um pouco da fisiologia, vocês podem me ajudar. A adrenal, ela é dividida na camada cortical e na camada medular, né? Na camada cortical, ela é subdividida em 3 camadas. Tem a zona glomerulosa, a zona fasciculata e a zona reticulares. E depois temos a medula adrenal. Na zona glomerulosa, então, a gente tem a secreção dos mineralocorticoides, aqui representado pela aldosterona, né? Que a sua secreção é regulada basicamente pelo sistema renina-angiotensina, né? E muito pouquinho pelo ACTH, praticamente desprezível. A principal regulação é pelo sistema renina-angiotensina. Depois, na zona fasciculada, então, a gente tem a secreção dos glicocorticoides, representado pelo cortisol, que esse sim, a sua regulação principal é pelo ACTH. E depois, na zona reticulares, então, os hormônios sexuais e anabólicos, né? Que também são regulados pelo ACTH. E na medula adrenal, então, a gente tem a secreção das catecolaminas. Bom, em relação à síntese dos hormônios adrenais, o precursor deles, então, é o colesterol. Prof, Oi. Sobre a questão do ACTH, a paciente ou o paciente, ele tinha um ACTH na faixa normal, né? Se Isso. diminuísse bastante o ACTH, não poderia ter alguma outra manifestação? Tipo? Um quadro pior, não sei, tipo, ou melhor, haver até alguma diminuição do cortisol. E não sei se melhoraria o quadro dela. Seria a longo prazo, né? Tá,
Então, vamos lá, vamos pensar juntos. Tu quer dizer a paciente ter um hipercortisolismo, porque ela tinha um cortisol sérico de 60, certo? Isso. Tá. Esse cortisol aumentado suprimiu a CTH, é isso? Isso. Tá. E esse CTH suprimido, por consequência, não estimular o quê? O cortisol? Ou tu está pensando em outra coisa? Não, própria secreção de cortisol na adrenal. Tá, vamos lá. Aí a gente vai ter que pensar, em primeiro lugar, Lucas, qual é a causa desse cortisol aumentado? Né? Se esse cortisol aumentado é por uma causa adrenal, tu vai ter uma autonomia na secreção desse cortisol, pelo menos em parte, tá? Então, tu pode baixar o ACTH lá por um feedback negativo, vamos supor, né? Mas ele não vai diminuir, aliás, ele vai diminuir, não vai estimular a linha adrenal. Mas, se eu tenho um adenoma, ou mesmo um carcinoma, que está secretando cortisol, essa secreção vai ser autônoma, ela vai perder a regulação do ACTH. Foi clara? Entendi. Entendi. O meu ACTH pode estar alto, baixo, normal, que essa minha lesão adrenal primária na adrenal, seja um adenoma ou um carcinoma, ela vai continuar secretando porque ela está autônoma, ela não é regulada mais pelo meu ACTH. Tá claro? Então, sim, o teu raciocínio está perfeito no seguinte sentido. Se eu tiver uma lesão no adrenal, um adenoma, que está produzindo excesso de cortisol, né, que me traz um quadro de síndrome de Cushing, e ele está suprimindo esse ACTH, como ele vai estar supresso, não vai estimular o resto da adrenal. A outra adrenal, que está quietinha lá, que não tem nada, o tecido normal da adrenal, que tem o adenoma, todo esse tecido não vai estar sendo estimulado. E aí o teu raciocínio está certo no sentido de que esse tecido vai ficar atrofiado, vai ficar suprimido. O dia que eu for lá e operar e tirar aquele adenoma, o que vai me acontecer? E isso acontece muitas vezes na prática. O meu ACTH ainda está suprimido, certo? Ele demora para sair do estado de supressão, e o tecido normal da outra adrenal, mesmo da adrenal com adenoma, está atrofiado. Então, às vezes, tu tem até um quadro de insuficiência adrenal no pós-operatório de retirada de um adenoma, né? Porque tu tem supressão tu tem atrofia e supressão desse tecido normal. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Então, entendi. E dá para pensar também que, assim, que pelo fato da dexametasona não ter suprimido tanto, que a síndrome de Cushing foi causada é primária, né? É um hipercortisolismo primário, porque se fosse secundário de alguma coisa da hipófise, aí teria diminuído bastante, né? O cortisol. certo. Boa pergunta. E mais adiante na aula a gente vai entrar nesse aspecto. Tá, ok. Tá. Tu quer esperar um pouquinho para a gente ver mais adiante? Sim, eu espero. Vamos adiante. Obrigado, professor. Mas boa pergunta. Então, aqui, essa cascata é mais para mostrar para vocês que a gente tem o colesterol como precursor da formação dos hormônios dos esteroides adrenais, né? Tem várias enzimas envolvidas nessa formação dos hormônios, então, que são enzimas que vão participar tanto na formação dos mineralocorticoides,
como na formação dos glicocorticoides e depois dos andrógenos também. E que muitos desses precursores dos hormônios finais, às vezes eles também podem ter alguma ação fisiológica. Depois a gente vai ver. Aqui então a gente já comentou antes, né, o nosso eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. No hipotálamo nós temos o hormônio regulador dos corticotrófos hipofisários, que vão estimular então a secreção do ACTH, que por sua vez vai estimular a secreção do cortisol. E o cortisol, então, fazendo feedback negativo tanto a nível da hipófise como também a nível do hipotálamo. E isso aqui que é importante a gente sempre ter em mente para interpretar, tanto fazer a nossa investigação, como interpretar os resultados. E aqui a gente entra, então, nas causas de síndrome de Cushing. Tá? Então, didaticamente, a gente divide nas causas que são dependentes do ACTH e nas causas independentes. E tem ainda uma terceira situação, que é o pseudo-Cushing, que é quando a gente tem alguma situação clínica que pode dar um quadro que lembre o Cushing, pode inclusive interferir um pouco nos nossos exames, como o alcoolismo e a obesidade. Então, entre as causas dependentes do ACTH, a gente tem duas situações. Ou uma produção excessiva de ACTH por parte da hipófise, por um tumor na hipófise, que normalmente vai ser um adenoma, que é a principal causa de síndrome de Cushing, e que aí a gente chama de doença de Cushing, né? É a grande maioria dos casos, 80% dos casos. Ou a gente pode ter ainda uma produção ectópica de ACTH em tumores. O mais comum de todos é o carcinoma de pulmão. Mas carcinoma de pâncreas, de tireoide também, mais raramente podem ser tumores produtores de ACTH ectópico. Aqui eu chamo a atenção de vocês que existe a síndrome de Cushing e existe a doença de Cushing. A doença de Cushing é quando eu tenho um adenoma hipofisário, que é a causa da minha síndrome de Cushing, né, do meu hipercortisolismo. Então, isso é importante. Síndrome de Cushing é qualquer situação que eu tenha hipercortisolismo. Uso exógeno de glicocorticoide, adenoma de adrenal, qualquer situação pode trazer, então, a síndrome de Cushing. Mas a doença de Cushing é especificamente por um tumor na hipófise. Bom, depois a gente vai ter as causas não dependentes do ACTH. Então, que eu tenho aquilo que a gente falou antes, eu tenho uma produção autônoma de cortisol, ou tenho uso exógeno também. Então, adenoma ou carcinoma adrenal, ou hiperplasia adrenal nodular bilateral, são situações que podem, então, me trazer um quadro de hipercortisolismo, que é independente da secreção do ACTH. Bom, e o que eu posso encontrar, quais são as manifestações clínicas, então, da síndrome de Cushing? Tá? Então, praticamente em todos os sistemas a gente tem alguma manifestação. Então, vou seguir aqui a ordem. Alterações no humor, então, alterações neuropsiquiátricas, né? Alteração do humor, quadro de depressão, irritabilidade, algumas queixas neurológicas, diminuição da memória, da concentração, às vezes até um quadro insidioso, com um quadro evoluindo para um quadro até demencial. Tudo isso são alterações neuropsiquiátricas que a gente pode ter de manifestação. Depois, a face em lua cheia, então é muito interessante, mais adiante tem algumas fotos, que a gente vai observando uma modificação no rosto do paciente. Se a gente pegar fotos, a gente pode pedir para o paciente fotos antigas
para a gente comparar, a gente vai ver a diferença. A presença de acne ou aumento de pelos, de hirsutismo, osteoporose, hipertensão arterial, depósito de gordura em locais não habituais, como a paciente tem giba, então que é esse acúmulo de gordura aqui, dorso cervical, a obesidade centrípeta, então, que é a concentração de obesidade aqui na região do tronco, diabetes, a pelezinha fina, porque eles têm uma redução do colágeno do subcutâneo, do tecido subcutâneo, a presença de estrias, e aqui eu chamo a atenção que são estrias violáceas, não pode, aquelas estrias branquinhas pelo ganho de peso rápido, não são as estrias comuns no quadro do Cushing, as estrias do Cushing são violáceas, são avermelhadas. A amenorreia nas mulheres em idade fértil, uma das primeiras manifestações nas mulheres em idade fértil vai ser a alteração do ciclo menstrual, fraqueza muscular por consumo, por aumento do catabolismo proteico, tem consumo muscular, e é muito frequente as pessoas terem fraqueza, e normalmente é uma fraqueza muscular, eles têm dificuldade de levantar da cadeira, de erguer uma coisa no varal, então é uma fraqueza mais proximal, petequias e úlceras também. Então, vocês podem ver que é um quadro bem rico, né, em termos de achados, de histórias, exame físico, a gente tem várias alterações. Aqui algumas fotos, então. Aqui é uma paciente que desenvolveu, então, o Cushing. A gente pode ver a foto dela mais novinha. Olha como ela mudou, né? Então, olha aqui o aumento da gordura abdominal. Aqui, uma coisa que eu não comentei antes, a gente pode ter uma alopécia também, uma queda de cabelos bem androgênica, né? A facezinha em lua cheia. Então, a gente pode ver uma bela modificação da paciente. Aqui é um homem também, olha as estrias importantes, a fraqueza muscular, a fraqueza, a atrofia muscular proximal. Olha aqui, ele tem estrias aqui na mama, no abdômen. Olha aqui, a gente pode ver aqui uma descamação, né? Aqui parece uma equimose. Aqui outra foto também chamando a atenção das estrias, né? Então, vocês podem ver estrias bem violáceas, né? Uma concentração da gordura no abdômen. Mais um exemplo aqui de as estrias aqui nas coxas, aqui no abdômen inferior. A fragilidade vascular é uma coisa que chama muito atenção na síndrome de Cushing. Então, a tendência a equimoses, né, hematomas no paciente com Cushing é grande, por fragilidade dos vasos, então eles se rompem com facilidade. Então, o paciente muitas vezes pode contar que tem equimoses que não foram porque bateu, porque colheu sangue. E quando a gente tem um paciente que também tem síndrome de Cushing, é muito comum ele vir no ambulatório sempre quando ele colheu o sangue, mostrando que tá roxinho, que tá com um hematoma pela coleta. Aqui é uma moça, então mostrando aqui o aumento de pelos no queixo, né? Aqui também, o buço, o rostinho bem lua cheia. Aqui a gente pode ver que ela tem uma gordura supraclavicular, aqui a gente não vê aquela concavidade do espaço supraclavicular. Aqui é uma paciente que a gente acompanhou, então
Também vocês podem ver aqui uma alopecia androgênica, né? Aumento de pelinhos, ela está depilada, mas dá para ver. Aqui o rostinho bem em lua cheia. Olha aqui a entradinha, né? A alopecia bem androgênica. E aqui é uma criança, um bebezinho. E normalmente na criança, que aqui a gente não vai aprofundar muito, mas normalmente na criança a primeira manifestação é a parada do crescimento. O hipercortisolismo, ele retarda o crescimento. Então vão ser crianças que vão investigar a obesidade com retardo de crescimento de crescimento da altura. Então tá aqui o bebê. É muito comum nessa idade eles terem por carcinoma adrenal, né? Então eles vão ter um hipercortisolismo grave, mais frequentemente por um carcinoma da suprarrenal. Aqui, irmãs, então as irmãzinhas gêmeas, aqui pequenininhas, bem similar, bem iguais, né? Depois uma veio a desenvolver Cushing, né? Essa daqui. Então vocês podem ver que ela não cresceu, né? Tá com obesidade mais abdominal. E depois aqui, depois de tratadas, então, ela tratada, né? Mostrando como melhorou. Aqui é uma outra paciente, que aqui é quando ela estava com quadro de Cushing, né? E aqui depois de tratada. Então, tá, gente. Então, voltando. Como é que se inicia, então, a investigação? Normalmente, uma regra geral, nas doenças endócrinas, a gente vai ter primeiro o quadro clínico sugestivo, né? Que a gente vai fazer a confirmação laboratorial, então, com as dosagens hormonais, bioquímicas, onde a gente confirma a alteração hormonal, e por fim que a gente vai, então, fazer os exames de imagem para ver a etiologia dessa alteração. Então, é importante chamar a atenção dessa ordem aqui, porque não é raro o paciente ter um quadro clínico sugestivo e alguns profissionais já pedirem exame de imagem, sem nem ter ainda uma confirmação da alteração hormonal e o início do diagnóstico diferencial dessa alteração. Então, isso que vocês têm que ter em mente. Tive um quadro clínico sugestivo de síndrome de Cushing, muito bem. Então, agora eu vou confirmar através das minhas dosagens hormonais e depois eu vou, então, buscar onde é que está a origem dessa alteração, né? Então, no caso, a gente aqui do Cushing, a gente já viu. Nós temos as causas que dependem da secreção de ACTH e tem as causas independentes. Então, a minha alteração é lá na hipófise, então, vamos fazer uma imagem de célula túrcica. Não, é uma causa independente do ACTH, então vamos examinar o abdômen, né? Vamos examinar as adrenais. Então, isso é para ter essa ideia em mente. Bom, então, como eu havia comentado, a gente vai ter os testes de rastreamento. Então, quais são os testes de rastreamento? Primeiro é o teste de supressão, que a gente falou ali, com dexametasona, que a gente chama que é um teste overnight, porque é feito, tu recebe a dexametasona na noite anterior, colhe sangue no dia seguinte, de manhã, e vamos ver se tu tem supressão ou não do cortisol. Por que é feito assim de noite? Aí eu vou pedir que vocês me ajudem. Vamos lá. Vocês lembram do ritmo circadiano do cortisol e do ACTH? Lembram lá da fisiologia?
Gente, estão me ouvindo? Sim, estamos vendo, mas eu Ah, particularmente não lembro. O cortisol é mais liberado pela manhã, né, professor? isso, o pico pela manhã, uma coisa assim. perfeito, perfeito. E quando é que é o valor mais baixo? Quando é que é o nadir? Nadir é a parte baixa da curva. Vocês lembram? Então, o pico vai ser de manhã. De manhã, tu tem secreção do ACTH e do cortisol. Aí, durante o dia, vai caindo, caindo, caindo. E a gente vai ter o nadir do cortisol durante o dia, lá pela meia-noite. Certo? Então, se eu der a dexametasona de noite, ela vai suprimir o meu pico de ACTH de manhã, aí não vai subir nem o ACTH e nem o cortisol. E por isso que a gente faz durante a noite. Aí de manhã o meu cortisol, se ele não estiver suprimido, é porque eu estou tendo uma secreção de cortisol que não respeita, né, a fisiologia, né, não está autônomo. Né? Aliás, ele pode não estar autônomo, ele pode ser dependente do ACTH, mas essa dose de Dexa não foi suficiente para suprimir nem o meu ACTH e nem o cortisol. Certo? Então, esse é o primeiro teste de rastreamento que a nossa paciente fez e que não suprimiu. Ou seja, tinha que dar abaixo de 1,8. Bom, depois a gente tem outros testes de rastreamento, que é a cortisolúria de 24 horas, o cortisol salivar, que é uma técnica um pouco mais recente, que foi desenvolvida para facilitar um pouco a coleta de cortisol e que tem porque o cortisol sérico, como eu comentei com vocês, ele tem muita ele tem uma labilidade e muitas vezes ele não é suficiente para o diagnóstico, a gente tem que fazer testes dinâmicos, né? E o cortisol salivar, ele é mais estável. E um último teste que pode se fazer, que é medir o cortisol sérico à meia-noite. Como eu comentei antes, à meia-noite tu vai ter o valor mais baixo do cortisol durante o dia. Então, se eu colher o cortisol à meia-noite, ele estiver, o ponto de corte determinado é 7,5, se ele estiver acima de 7,5, também é fortemente sugestivo de síndrome de Cushing. Então, são esses 4 testes que a gente chama que são os testes de rastreamento. Se eu fizer esses testes, eles derem alterados, eu vou afirmar que o paciente tem síndrome de Cushing. Aí agora eu vou ter que saber onde é que está, qual é a causa dessa síndrome de Cushing, né? Certo? Então, no caso da nossa paciente, ela tem esses 3 testes que ela fez, o cortisol sérico, que deu extremamente alto, a cortisolúria, que deu também elevada, e o cortisol sérico. Ela já tem esses testes levando ao diagnóstico de síndrome de Cushing. Bom, aí ela veio para as clínicas. Ela repetiu alguns exames. Então, ela repetiu aqui a avaliação da glicemia. A glicemia deu 95, normal. A hemoglobina glicada para afastar a presença de diabetes, também bem normal. Função renal está bem, potássio normal. E aqui ela confirmou, então, os nossos testes para avaliar a secreção de cortisol. Então, ela repetiu a cortisolúria, que continuou dando muito alta. Mais uma cortisolúria aqui, também mais alta ainda. A gente, quando... Isso é uma coisa importante para vocês guardarem, que quando a gente pede alguma coleta de 24 horas, seja o que for, cortisolúria, proteinúria, qualquer medida que a gente queira fazer, a gente sempre pede a medida da creatininúria também,
porque a coleta de 24 horas, às vezes, ela pode dar algum problema. O paciente não coletar todo o volume urinário de forma adequada, perder alguma urina, ou se não for o paciente, pode ser no próprio laboratório, quando eles recebem o volume de 24 horas, sem querer extraviar algum volume urinário. Então, a gente pede a creatinínúria, que ela vai nos refletir se aquele volume urinário avaliado realmente foi de 24 horas. Muito bem. Então, ela tem, no mínimo, 3 medidas de cortisolúria, as 3 bem alteradas. Foi feito o cortisol da meia-noite, que deu muito alto. Vocês lembram ali que era abaixo de 7,5, deu 34. O cortisol salivar feito meia-noite também deu alto. Então, não tem dúvida que ela tem push. Bom, aí a gente também pede andrógenos. Aqui o primeiro é o sulfato de hidroepiandrosterona, que é um precursor dos andrógenos, que deu dentro do normal. Por que o sulfato é muito importante? Porque quando a gente tem o carcinoma adrenal, ele se altera bastante, ele sobe bastante. Muitas vezes os carcinomas adrenais, eles são produtores de mais de um hormônio, dos glicocorticoides e muitas vezes dos andrógenos também. Então, tu vai ter um sulfato muito elevado. A testosterona deu bem normal. Então, essa parte dos andrógenos também. Bom, então, gente, já sabemos que ela tem síndrome de Cushing. E agora, a gente tem a medida do CTH que ela tinha feito lá no início, que estava normal, né? Que faz nos crer que não é. Isso é uma coisa importante de chamar atenção para vocês. Quando é uma causa ACTH independente, que não depende do ACTH, aquilo que a gente revisou, o excesso do cortisol vai fazer o feedback negativo e o meu ACTH vai estar suprimido. No entanto, quando é uma causa ACTH dependente, não obrigatoriamente o ACTH está elevado. Ele pode estar normal, ou normal alto, ou elevado. Então, a medida da ACTH, ela nos ajuda se tiver suprimida ou não suprimida. Se tiver suprimida, muito bem. Então, é independente do ACTH. Se não tiver suprimida, é ACTH dependente, pode estar normal ou alto. Bom, e o outro recurso que a gente tem também, que é o último recurso que a gente faz, então, é um teste, um exame que se chama o cateterismo do seio petroso. O que é? Eu vou lá na minha circulação central, na hipófise, e vou colher sangue nos seios petrosos, que drenam a hipófise, e vou medir o ACTH, e vou avaliar o gradiente do meu ACTH lá no seio petroso do ACTH periférico. Se eu tiver, agora a gente vai ver o teste da paciente, se eu tiver um gradiente aumentado, fala a favor de que seja, então, ACTH dependente e seja doença de Cushing, seja por adenoma hipofisário. Se eu tiver uma secreção periférica, um valor periférico, um gradiente menor do que 2:1, uma circulação periférica, um ACTH periférico aumentado, então fala a favor de não ser doença de Cushing. Bom, então aqui a paciente repetiu os exames aqui conosco, nós repetimos o ACTH, ele veio aumentado, limite superior até 48,8. E aí a gente foi feito um outro teste, que é a mesma supressão que se faz com a dexametasona, mas numa dose bem mais alta. Então,
foi administrado na noite anterior à coleta de sangue do cortisol, a mesma dexametasona, mas 8 miligramas. Lembrem que no teste de rastreamento é 1 miligrama. Para que serve esse teste? Se eu tenho doença de Cushing, se eu tenho um aumento do ACTH, de secreção do ACTH por um adenoma hipofisário, esse adenoma um pouco respeita ainda o sistema de feedback, parte, tá? Se eu tenho um aumento de ACTH por um tumor ectópico, por exemplo, por um carcinoma de pulmão, eu não vou ter resposta nenhuma à supressão. Então, se tu dá uma dose mais alta de dexametasona e tu observar alguma resposta de supressão do cortisol, é porque um pouco ele responde, o ACTH responde ao meu feedback negativo. Se eu der dexametasona em dose alta e não tiver resposta nenhuma, então vai falar mais a favor de ser ectópico. Eu fui clara? Deu para entender? Sim, professor. Tá. Sim, prof. Então, a paciente ganhou 8 miligramas de dexametasona e no dia seguinte ela colheu e deu 9,87 cortisol. Então, a gente teve uma supressão maior, caiu mais do que 50% do valor basal. Ou seja, ela teve alguma resposta, né? Então, isso fala a favor de ser doença de Cushing e de ser um adenoma na hipófise. Mas isso não é 100%, não tem uma segurança total, mas é mais uma pista. Muito bem, sigo ainda na minha busca da etiologia dessa síndrome de Cushing. Então, outra opção, o que a gente tem que fazer a seguir, então, são exames de imagem. Então, eu mostrei que eu tenho um ACTH alto ali nesse último exame, muito bem. Então, é ACTH dependente. Então, eu vou buscar fazer uma ressonância de célula túrgica para ver como é que é a minha hipófise, né? Se eu tivesse um ACTH suprimido, falando a favor de ser ACTH independente, então, possivelmente, o meu problema é nas adrenais. Então, eu vou fazer uma tomografia de abdômen. E aí que é importante aquela sequência que a gente falou lá no início. Primeiro eu vou fazer a minha avaliação laboratorial, confirmar o diagnóstico de síndrome de Cushing, pensar se é ACTH dependente ou independente, para depois ver qual é a imagem que eu vou fazer. Aqui eu trago algumas imagens mais para ilustrar para vocês, não é da paciente, tá? Então, aqui é um hematomo de abdômen, mostrando uma lesão grande na suprarrenal, né? Então, provavelmente um carcinoma de adrenal. Aqui é uma imagem da hipófise, então, mostrando uma lesãozinha hipofisária, até deslocando um pouquinho a haste hipofisária. Bom, e por fim, então, a nossa paciente fez o cateterismo do seio petroso. Esse cateterismo normalmente a gente faz com um teste de estímulo concomitante. O que quer dizer isso? Se eu fizer o cateterismo somente e colher o sangue venoso no seio petroso e periférico, eu vou encontrar, se for por uma lesão da hipófise, eu vou encontrar um gradiente que vai ser mais do que 2:1, que é o ponto de corte que a gente usa, mas eu posso não encontrar e vai diminuir o desempenho desse meu teste. E é um procedimento invasivo, que tu vai fazer um cateterismo. Então, a gente pode aumentar a sensibilidade do teste. Como é que a gente pode fazer isso? Fazendo um estímulo do ACTH,
dando uma medicação que estimule a secreção de ACTH, e isso vai aumentar o meu gradiente. Então, tem duas maneiras que a gente pode fazer. Um é dando o próprio CRH, que é o hormônio hipotalâmico, que vai estimular a secreção do ACTH, que é muito cara, encarece bastante para a aquisição da medicação e para a realização, ou uma opção, uma segunda opção, seria uma alternativa, que é o uso do DDAVP. O DDAVP, então, é uma vasopressina sintética, né, que estimula bastante o ACTH. Então, como é que a gente faz? Normalmente, a gente faz o teste com o DDAVP, que é essa vasopressina sintética, antes do paciente fazer o cateterismo, ver se o paciente tem ou não resposta ao DDAVP, em ele tendo resposta, depois, durante o cateterismo, a gente administra o DDAVP. E a gente aumenta essa diferença entre a secreção, entre os valores centrais lá do seio petroso e os valores periféricos. Então, aqui o que a gente fez? É um procedimento muito rápido. A gente faz 2 coletas antes de administrar o DDAVP. Então, aqui está menos 15, 0 minuto. E mede como é que está o ACTH, tanto nos 2 lados, lá no seio petroso direito e esquerdo, e a concentração periférica. Então, só essa partezinha, essas primeiras 2 linhas, na verdade, já seriam suficientes para nos ajudar, aqui no caso da paciente. Então, do lado direito, deu valores bem elevados, 187, do lado esquerdo deu praticamente menos da metade, e o periférico muito parecido com o esquerdo. Então, na verdade, o cateterismo seio petroso, a principal indicação é definir se é central ou periférico, e em alguns casos pode ajudar também, mas não é certo, a nos ajudar a ver qual é o lado que tu está tendo maior secreção. Isso não é certo porque às vezes tem passagem de um lado para o outro, né? Pode ter circulação e aí não nos garantir que seja mesmo daquele lado. Bom, depois o paciente recebe o DDAVP e por mais 15 minutos se faz novas coletas. Então, o que a gente viu aqui? Que do lado direito teve um aumento, chegou até 727, mas aumentou bastante. Do lado esquerdo também aumentou, mas não tanto. E já os valores periféricos ficaram a mesma coisa. Então, esse teste nos bate o martelo de que realmente é a doença de Cushing. O aumento do ACTH é por conta de uma secreção na hipófise, né? Então, não é ectópico. Bom, a paciente fez a ressonância da hipófise, onde não se observou nenhuma imagem sugestiva de adenoma. A haste hipofisária que liga o hipotálamo à hipófise estava bem centrada, bem posicionada, e não tinha, e quiasma óptico bem, não tinha nenhuma lesão grande, não tinha lesão que comprimisse o quiasma. Aqui, então, a gente tem a imagem bem normalzinha. Aqui a gente tem a célula túrcica, gente. Aqui a gente tem os seios cavernosos, onde a gente tem a fração interna aqui da carótida. E aqui temos o quiasma óptico. Então, quando a gente tem uma lesão adrenal, hipofisária, se for um macroadenoma com extensão supracelular, tu pode chegar a comprimir o quiasma óptico, que não é o caso da paciente.
Aqui dá para ver direitinho, fundíbulo bem posicionadinho. Então, é mais ou menos isso. Aqui, na visão lateral, essa parte brilhante é a neurohipófise. Muito bem. Então, o que a gente conclui da nossa paciente? Que ela tem uma síndrome de Cushing por doença de Cushing, né, onde o quadro clínico começou se manifestando pela hipertensão de início precoce, por dislipidemia, por todo aquele quadro clínico que a gente viu lá no início, né? O ganho de peso, de estigmas no exame físico sugestivos de síndrome de Cushing, e se confirmou, então, ser doença de Cushing. E aí, como é que é o tratamento? Normalmente, o tratamento é cirúrgico. Então, a primeira opção de tratamento da doença de Cushing é a cirurgia. E a cirurgia de escolha, então, normalmente é a cirurgia transfenoidal. Sempre quando tu tem um tumor de hipófise, a tua primeira escolha vai ser a cirurgia transfenoidal. A não ser assim, numa situação que tu tem um tumor muito volumoso, que existe uma dificuldade muito grande de abordagem por via transfenoidal, que vai se pensar na ideia de craniotomia. Mas sempre, em princípio, a gente vai preferir a via transfenoidal, porque tem bem menos morbidade cirúrgica, né? Em alguns pacientes que tu tem um quadro clínico muito grave, de comprometimento cardiovascular, comprometimento clínico grave, tu pode tentar um tratamento farmacológico, onde tu inibe a secreção do cortisol por um período até o paciente melhorar clinicamente e ter melhores condições cirúrgicas, né, com menos risco de morbidade. Mas sempre o tratamento definitivo, final, a tentativa de tratamento definitivo vai ser a cirurgia para retirada do tumor, né? Então, é mais ou menos isso também.